Né? Bom, então vou dar início aqui. Bom dia, buenos dias, good morning. Eu me chamo Verônica dos Santos, trabalho na Escola de Ciências e Estatísticas, a AENSE, do IBGE. Eu estou aqui hoje para mediar mais um webinário do Hub Regional da ONU de Big Data e Ciências de Dados para a América Latina e Caribe. E gostaria de agradecer a parceria da RTC, que está transmitindo esse webinário. Hoje teremos uma sessão com duas apresentações referente a aplicações de inteligência artificial no IBGE. Cada apresentador terá de 20 a 25 minutos para a sua fala e abriremos para perguntas no final. Mas ao longo das apresentações, todos podem escrever suas dúvidas no chat, lembrando de indicar a quem está sendo direcionado. Eu estou recebendo aqui hoje os colegas do IBGE, Arthur Beltrão e Everton Gomes. Agradeço a disponibilidade de ambos em participar. A nossa primeira apresentação será sobre sistemas de codificação de ocupações e atividades econômicas com IA, o Syscode 3.0, que vai ser ministrada pelo Arthur. O Arthur tem mais de 30 anos de experiência profissional, já atuou em segmentos como finanças, telecomunicações e administração pública, é mestre em inteligência artificial pela PUC do Rio em 2016. Sua dissertação foi sobre etiquetagem automática de papéis semânticos para o português brasileiro. E a adaptação desse trabalho deu origem aos modelos usados na classificação de ocupações e atividades econômicas no censo de 2022, com 86% de precisão, e atualmente na POF, com cerca de 98% de precisão. No IBGE, ele atua desde 2010, com um papel de cientista de dados, na diretoria de informática e na gerência de sistemas populacionais e sociais, e também de mentor no International Data Science Accelerator Program da ONS do Reino Unido. Arthur, passa a palavra para você agora, e depois de uns 20 minutos eu vou lhe sinalizar o tempo que falta. Obrigada. Bom dia, meu nome é Arthur Beltrão. Eu ia fazer uma breve apresentação, mas agradeço a Verônica, já fez isso, então eu vou pular essa parte. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só um instante. Vocês estão conseguindo ver? Sim, só não está no modo de apresentação completa, né? Se você quiser expandir um pouco a Já. tela. Agora sim, né? Sim. Bom, como a Verônica disse, esse aqui é o sistema de codificações e atividades econômicas com IA, tá? Que a gente desenvolveu para o IBGE. Antes de entrar no sistema propriamente dito, cabe falar um pouquinho sobre a codificação. Tá? O que é a codificação? A grosso modo, é você atribuir um código a um texto, né, que foi coletado numa entrevista. Só que as coisas não são tão simples assim, tá? Porque um mesmo texto pode cair em vários códigos diferentes e a gente precisa de técnicas para diferenciar qual seria esse código apropriado. Por exemplo, aqui a gente tem o texto enfermeira, tá? Que nessa tela aqui eu estou mostrando 3 possibilidades, mas na verdade tem mais possibilidades de códigos diferentes para enfermeira, tá? Mas aqui a gente consegue ver algumas características. Por exemplo, essa enfermeira, ela seria uma enfermeira de nível superior, que cairia nessa categoria 2, com código 2221, ou ela é uma enfermeira de nível médio, que poderia estar caindo aqui nesse 3221 ou nesse 5322, né, que está mais para cuidadora. Então, as variáveis da entrevista e os atributos que a gente cria no processo ajudam a gente a diferenciar esse texto, esses códigos. Fora isso, além do problema de você ter vários códigos para o mesmo texto, você tem problemas de escrita incorreta e outros problemas durante a entrevista. Então, o processo de codificação parece simples, tá? Mas ele não é tão simples assim. Vou falar primeiro aqui um pouquinho do timeline, né, do desenvolvimento desse projeto. Essa numeração aqui está incorreta, tá? Não é 2017, é final de 2016. Eu fiz a defesa da minha tese de mestrado, tá? Que era focada em PNL e papéis semânticos, tá? Que foi o precursor do sistema que a gente usou para o censo e para a POF da codificação automática. Em 2019, houve uma reunião, tá, de início do projeto,
para a gente falar de iniciativas de como a gente poderia usar o que eu aprendi no meu mestrado para benefício do IBGE. Na época era o Cláudio Mariano, que era coordenador da minha gerência, né? A gente chegou à conclusão que a codificação, o sistema de codificação que a gente já tinha, né, um sistema de codificação informatizado, só que não usava inteligência artificial na época. Então a gente resolveu criar, tá, esse novo sistema com inteligência artificial integrada. Tá? O início do desenvolvimento foi em 2020 e o projeto piloto que foi escolhido foi o Censo, que na época ele era Censo 2020, né? Mas depois, por uma série de problemas de pandemia, orçamentos, questões políticas, o censo foi adiado, tá, para 2022. Então, a gente começou aqui em 2020, conversando com pessoas sobre os sistemas antigos e vendo quais seriam as possibilidades. Em 2022, começou a coleta do censo, propriamente dita, tá? E o treinamento isso foi seguindo o treinamento do modelo com os dados do censo de 2010, foi feito em 2023, tá? Em 2024 a gente começou a codificação do censo 2022 usando esse sistema que foi criado e treinado, tá? Para atividades e ocupações e mais duas outras variáveis que não tinham características de IA, mas foram codificados com o mesmo sistema. Tá? A gente estima que, com o uso da inteligência artificial, a gente cortou o trabalho pela metade na codificação do censo 2022. Ainda em 2024, a gente começou as adequações e treinamentos do modelo para a pesquisa POF 2024-25, e em 2025 a gente começou a fazer a codificação da POF. Tá? A codificação do censo atingiu números perto de 89%, 87% de precisão, e a POF teve uma evolução atingindo números perto de 97%. Na verdade, a Verônica falou em 98%, mas é que como a pesquisa ainda está em andamento, esse era o número na época que eu passei as informações para ela, só que agora a gente está em cerca de 96%, 97%. Em 2026, a gente vai iniciar as adequações, pesquisas e treinamentos para a PNAD contínua. Essa aqui é uma arquitetura, um esboço da arquitetura do que está em produção hoje para a POF. Tá? A coleta é feita no DMC, ele passa pela zona desmilitarizada, chega no web service da POF, no banco de dados da POF, por consequência. Quando o supervisor assina a entrevista, os pacotes são enviados para a camada de IA, que vai usar os dados da entrevista para sugerir um código. Tá? Esse código ele pode ser aceito como codificação automática ou não pelo sistema, e aí ele vai cair, ele pode passar direto como aceito, ou ele pode cair numa codificação assistida, onde o usuário vai ter que fazer a leitura e ver se o código sugerido está correto ou não. Ele pode aceitar ou alterar esse código. Tá? Ele cai aqui no banco de dados do Syscode 3, quando a codificação é finalizada, é devolvida para a POF, ou censo, no caso. Tá? E essas aqui isso aqui ilustra as máquinas que acessam os sistemas web. Tá? Tanto da POF quanto da codificação. O modelo foi treinado seguindo as características padrão, tá, de inteligência de trabalho com inteligência artificial. A gente usou os dados da PNAD entre 2017 e 2024 para fazer o treinamento do modelo da POF. Esses dados foram separados em um dataset de treinamento e um dataset de teste depois, que são os dados não vistos, tá? usando separação determinística, que eu vou falar no próximo slide. Cerca de 93% dos dados ficaram para treinamento e 7% para o teste final.
Depois a gente passou para uma engenharia de atributos. Eu vou falar um pouco mais na frente de alguns dos atributos. Existem duas técnicas de seleção de atributos, tá? E a gente fez o treinamento. O modelo que a gente, o algoritmo que a gente escolheu para o modelo é o SVM, tá? E eu vou também falar um pouquinho mais na frente sobre a escolha do modelo. A gente gera o conjunto de regras, fez o teste nos dados não vistos. Depois da classificação, o resultado em desenvolvimento foi de 89%. A separação dos dados. Tá? Nós usamos a série histórica da PNAD contínua entre 2017 e 2024. Em 2024, na época, a gente tinha três trimestres, tá? De dados, os outros anos todos tinham quatro trimestres. A gente selecionou para treinamento os dados até 2024-1 e para teste 2024, 2 e 3. A totalidade era em cerca de 6 milhões de exemplos, tá, para fazer esse treinamento. O modelo escolhido para fazer a classificação foi o SVM, mas a gente testou outros modelos, tá? Todos de aprendizado de máquina supervisionados. Por que a gente não fez rede neural e aprendizado de máquina não supervisionado? Por duas questões. Primeiro, a gente não tinha o equipamento adequado para fazer esse tipo de treinamento dentro do IBGE. E o segundo, para usar a nuvem, a gente dependia, usar cloud computing, nuvem, essas coisas, a gente precisaria de acordos que a gente não tinha na época. Então, a gente ficou restrito aos modelos de treinamento supervisionado, que são mais simples e precisam de menos recursos computacionais. Foram testados SVM, Naivbase, árvores de decisão e K-means, mas o SVM foi o que trouxe o maior resultado. SVM também foi um modelo que eu usei na minha tese de mestrado e no censo. Tá? Então, a intuição do meu orientador, que SVM seria o melhor modelo, estava correta. A gente fez os testes com uma amostra daqueles dados que foram mostrados no slide anterior e usando técnicas de grid search e cross-validação com tenfold. Tá? O SVM foi o que se mostrou mais promissor. Atributos, a engenharia de atributos. Né? Vou falar aqui alguns dos principais atributos que a gente tem no sistema para ajudar a chegar àquele resultado que vocês viram. Tá? O primeiro é o Bag of Words de ocupação e atividade. O Bag of Words ele vai pegar as palavras que tem no texto coletado e vai marcar quantas vezes ele aparece, independente da ordem. Tá? A ordem aqui não importa. Então, só que aqui tem uma particularidade, que no Bag of Words de ocupação e atividade, as palavras elas são fonetizadas, tá? Não são as palavras reais. Isso ajuda a gente a diminuir problemas de erro de escrita e outras coisas, ajuda a generalizar o modelo. E aqui também não entram palavras como preposição e palavras de ligação, tá? Só palavras importantes vão entrar aqui nessa lista. A gente tem outros atributos que foram criados, tá, pelo nosso corpo técnico da pesquisa. Por exemplo, faixa de rendimento. A gente aqui usa um cálculo dinâmico dos DCIs de trimestre a trimestre e enquadra o rendimento daquela pessoa em algum desses DCIs. Nível de instrução. São usados vários atributos, né, várias variáveis da pesquisa para calcular o nível de instrução da pessoa, se ela se ela é analfabeto, se ela tem nível primário, secundário, se é nível superior, mestrado, etc. Tá? A gente não tem essa variável direto na pesquisa. Faixa etária vai usar as faixas etárias padrão do IBGE e enquadrar a pessoa em alguma das faixas, por exemplo, 70 mais, ou entre 61 e 69, por aí vai. Tá? Como a gente faz a seleção dos atributos para o modelo? Porque a entrevista tem muitas variáveis e a gente recebe, sei lá, mais de 50 variáveis dentro dessa extração da PNAD contínua para o modelo.
Então, a gente usou aqui uma adaptação do Grid Hill Climbing para poder fazer a escolha dos melhores atributos. E como isso funciona? Primeiro, a gente gera um ranking da contribuição individual de cada uma das variáveis, de cada um dos atributos que a gente pretende usar no modelo. Baseado nesse ranking, o sistema vai nessa ordem desse ranking, tá? Do melhor para o pior, e vai tentando criar um modelo. Primeiro ele testa o A, já vai entrar automaticamente, porque é o atributo mais forte. Ele vai tentar o A com B. O A com B melhorou o resultado do A sozinho, então o AB é um novo set. Depois eu vou tentar acrescentar C. Só que aqui nesse exemplo, C não melhorou meu resultado, eu continuei com AB. AB com D melhorou o resultado, então meu novo set é ABD. Por aí vai, aqui no final desse exemplo, a gente tem um set final ABDE, que são as categorias, né, das variáveis, dos atributos. Por exemplo, a gente tem nível de instrução, a própria faixa etária, faixa de renda, tá? Seriam variáveis ou atributos que estariam aqui. Posição na ocupação e por aí vai. Existe um segundo nível de seleção de atributo no modelo, tá? Que é que eu chamo de compactação do modelo baseado nos pesos do SVM. Então, o meu modelo inicial vai ter uma porção de atributos. Na verdade, aqui não são atributos, aqui são as features binárias que a gente está falando. Então, você vai ter, por exemplo, a faixa etária 1, seria esse atributo. A faixa etária 2, a faixa etária 3, a faixa etária 4, a faixa etária 5 e por aí vai. Tá? Quando eu aplico a compactação, eu escolho, eu posso definir na ferramenta qual é o percentual de compactação e eu vou deixar somente os atributos melhores, os que desempenharam melhor. Então, por exemplo, nesse modelo aqui, eu posso ter a faixa etária 4, mas não ter nenhuma das outras faixas etárias nesse meu modelo aqui. Eu posso ter uma faixa de renda, por exemplo, da classe A, ou uma pessoa que ganha aqui, por exemplo, mais de R$ 7.000, mas eu não ter as outras faixas de renda. Vai depender do que a ferramenta considerar como mais relevante. Então, isso gera uma compactação, tá? Ele fica muito mais rápido, ele fica mais eficiente, ele vai perder um pouco da precisão, mas ele vai gastar bem menos recursos computacionais e vai ser bem mais rápido para processar na classificação. Como funciona aquele algoritmo que eu falei lá atrás do aceite automático, tá? No Syscode? Nós temos aqui o texto coletado e o código que foi sugerido pelo modelo, tá? Esse aceite automático é rodado dentro do Syscode, não é na camada de inteligência artificial. Então, eu tenho o texto coletado e o código que foi sugerido pela máquina. Eu vou fazer a fonetização desse texto coletado, vou buscar os fonemas dos sinônimos que eu tenho na minha base. Vou rodar um algoritmo de similaridade fonética entre esse texto e esses sinônimos e vou fazer a decisão se ele vai para manual ou se vai para automático. Com esse algoritmo, cerca de 18% dos insumos vão para a codificação manual e 82% vai para a codificação automática. Por que a gente faz isso? Porque o SVM não emite grau de confiabilidade que ele tem na escolha que ele fez. Eu tenho apenas um código sugerido. Eu não sei qual o percentual que ele correto, que ele acha que ele acertou esse código, como eu tenho em alguns outros modelos. Então, a gente tem esse algoritmo de aceite que vai direcionar parte dos insumos para manual e parte para automático. Aqui a gente vai falar dos resultados, né? No censo 2022. No censo tem uma particularidade, como se passaram 10 anos, 12 anos, na verdade, entre um censo e o outro, as tabelas de codificação elas mudaram. Tá? Então, vários insumos tiveram que sofrer o que a gente chamou de depara. Por isso que eles estão contabilizados aqui em cima. Tá? Então, o que acontece? Eu não tenho como acertar exatamente o código com a inteligência artificial. Eu tenho como acertar um código próximo.
ele vai ter eu vou fazer uma sugestão de um código que vai ser obrigatoriamente alterado na codificação manual, mas ele pode indicar 3 códigos, 2 códigos da tabela nova. E isso facilita muito a vida do codificador, porque ao invés dele ter que escolher um código do nada, ele já tem uma sugestão de um código que vai lhe dar para vai indicar que podem ser 2 ou 3 códigos. Claro, em alguns casos esse código vai estar errado, tá? E aí ele vai ter que escolher um código novo, mas na maioria dos casos os códigos estão corretos. Aqui a gente fala dos insumos que não sofreram deparo. No caso do censo 2022 foram quase 6 milhões, tá? Com 74% aqui no caso do censo vindo para a codificação automática e 25% vindo para a codificação assistida, tá? O que eu falei aqui nesse slide é em relação à POF, tá? O caso do censo foi uma versão anterior do modelo que tinha outras características. Então, a gente tem aqui acertos do modelo no censo, cerca de 89% em ocupação, tá? E dos códigos de codificação assistida, que foi para codificação manual, cerca de 57% foram mantidos pelo codificador e 42% alterados, no caso de ocupação. No caso de atividade, a gente teve menos depara, tá? Então a gente sobrou mais insumos para a máquina fazer. As codificações automáticas na atividade foram 56% e assistidas 43%. Os acertos do modelo foram em torno de 83%. No caso das codificações assistidas, 61% dos códigos foram mantidos e 38% foram alterados, certo? No caso da POF, os resultados são bem melhores. Por quê? Primeiro, a gente teve uma evolução do modelo. Segundo, o modelo da POF ele foi treinado com os dados da PNAD contínua, que são dados com mais qualidade. Então, você tendo uma entrada do seu modelo de mais qualidade, você vai ter um resultado melhor. E terceiro, a coleta da POF também é superior à coleta do censo. Tá? Acho que até porque são bem menos domicílios que você tem que ir, eles usaram outras técnicas, tá? Onde a coleta dos resultados, a coleta dos dados é melhor. Então, a gente tem resultados melhores. Tá? Então, o que a gente tem aqui na POF? Até o momento que essa apresentação foi criada, a gente tinha cerca de 91 mil insumos de ocupação, onde 82, quase 83% foi codificado automaticamente e cerca de 17% foi codificado manualmente. Desses manuais, quase 80% foi mantido pelo codificador os códigos sugeridos e 20% alterado, totalizando 96,57% de acertos do modelo para a ocupação. Para a atividade, tinham cerca de 90 mil insumos, 81% em codificação automática e 18%, na verdade quase 82% e 18% em assistida, mantendo 85% dos códigos de atividade e alterando cerca de 15%, totalizando mais de 97% de acertos do modelo. É isso. Perguntas? Obrigada, Arthur. A gente vai deixar as perguntas para o final. Estou pedindo para o pessoal Ok. colocar, né, as dúvidas no chat para a sessão de perguntas no final, tá? Então, assim, achei muito importante, muito interessante essa abordagem do Syscode, né? Dá para ver que ela foi muito bem estruturada e principalmente embasada na literatura, né? Foram feitos testes robustos, né? Avaliações de outros algoritmos, né? Então, foi uma escolha consciente, né? A partir de testes, né? De validações. Né? Então, achei também muito interessante aí essa questão aí do todo o processo do Syscode que você apresentou, porque às vezes as pessoas apresentam um resultado final, né? E é importante entender como se chegou nesse resultado. Né? Então, teve aí também o histórico, né, desse desenvolvimento. Agora eu vou passar a palavra para o Everton, tá? A nossa segunda apresentação, então, vai ser sobre
Investigação preliminar do aprendizado profundo aplicado ao teste de Van de Castelli nas estações maregráficas da rede maregráfica do IBGE. Bom, o Everton, ele também é aqui colega do IBGE, né, da Diretoria de Geociências, ele é mestre em cartografia pelo Instituto Militar de Engenharia em 2021, é especialista em medição, análise e previsão e modelagem do nível do mar pela Universidade de São Paulo em 2023. Ele é engenheiro agrimensor, graduado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2007. Ele atua como tecnologista em informações geográficas e estatísticas aqui no IBGE, tá? Na área de geodésica, com ênfase em rede de referência vertical. Everton, passo a palavra para você agora, né? Depois de 20 minutos eu vou te sinalizar o quanto tempo que falta para a gente, no final, abrir para as perguntas. Ok, vou compartilhar aqui minha tela. Acho que aí já está no modo apresentação. Assim. Vocês estão conseguindo ver, né? Uhum. Bom dia a todos e todas. Eu vou apresentar esse nosso trabalho que vem sendo desenvolvendo aí pela equipe, né, de 3 servidores do IBGE, né, capitaneado aí pelo Salomão Soares, o Luiz Fernando Reime e eu, que estou apresentando hoje, e ainda outros colaboradores que têm colaborado colateralmente com esse projeto, né? Então, investigação preliminar do aprendizado profundo, aplicado ao teste Van de Castilho em estações maregráficas da rede maregráfica permanente para a geodésia. Aqui eu vou trazer os resultados preliminares, porque a gente está, inclusive, agora na fase 2, já concluída a fase 2, indo para a fase 3, e aí eu vou apresentar o andamento principalmente da fase 1, que já trouxe alguns resultados bem consistentes. Bom, o que é o Van de Castilho, né? O teste de Van de Castilho. Então, ele é um teste para a gente medir a qualidade das observações maregráficas que são coletadas, né, nas nossas estações ao longo do litoral brasileiro. Então, a função principal desse teste é identificar possíveis erros sistemáticos, né, que os sensores estejam ali sofrendo, como deriva instrumental, discrepância de escala do dado, né, ou até um mau funcionamento do sensor. Esse mau funcionamento ele pode comprometer, né, a acurácia da medição do nível do mar e a gente acabar aí tendo um dado com uma qualidade duvidosa. Então, esse teste é feito, né, anualmente nas nossas estações para a gente entender como é que está funcionando o sensor e, a partir daí, validar, né, as nossas observações, que é disponibilizada na página da Rede Maregráfica Permanente para a Geodésia, do site do IBGE. Então, esse teste, atualmente, né, ele ainda é feito de forma manual, digamos assim, né? Então, a gente, durante a maré de Cisígia, a gente coleta, né, durante 13 horas as alturas do nível do mar na régua de maré aqui. E a maré de Cisígia, né, a gente tem aí as maiores pré-mais e as maiores baixa-mais. Então fica mais evidente, né, se tiver algum problema no sensor. E aí isso é feito como? Com um observador que observa essa régua durante 13 horas, e a partir daí a gente compara, né, o valor obtido, né, pelo observador com o valor obtido aqui pelos sensores, né? Nós atuamos com 2 tipos de sensores: o sensor radar e um sensor boia contrapeso, né? Que é com um mecanismo encoder. Então, esse processo ele é bastante oneroso, né? Então, a gente não usa, não fica apenas um servidor coletando, são várias pessoas coletando durante o dia, porque fica impossível uma pessoa só fazer essa coleta. Então, é bem onerosa. E também ela é dependente de questões climáticas, ou seja, se estiver chovendo, tem que parar o teste, às vezes, dependendo do local. Então, fica bem complicado. Aqui eu trago um exemplo do que é o teste efetivamente, né? Então, a gente tem aqui no gráfico 1, aqui em azul, um sensor com problema, né? Então, a gente tem um sensor radar que está com um problema de escala. Então, nós instalamos esse sensor aqui, e quando a gente fez o teste de Van de Castilho, né, que compara a leitura do sensor com a leitura feita na régua,
a gente observa que o sensor encoder estava ok, porque o teste de Van de Castilho ele tem que ter essa característica de parecer, o gráfico parecer mais ou menos aqui com uma coisa reta. Uma reta exata seria um arágrafo perfeito, coisa que não existe. Então, nesse caso aqui, nós detectamos que esse marégrafo estava com um problema, e aí a gente foi procurar saber o que foi que tinha acontecido e descobriu que ele estava com a emissão do feixe que deveria bater na água e voltar, né, para ele medir a altura, estava muito forte, além do normal. Então, ele estava perfurando a água. E aí a gente calibrou ele com um equipamento que veio junto, e aí fizemos outro teste em seguida, e aí a gente percebeu que ele estava já funcionando normalmente, né? Então, é para isso, essa é a função principal do teste de Van de Castilho. Entender que se o que o sensor está lendo é a realidade ou não, e se está tendo algum problema ali, né? Mas o problema maior do teste de Van de Castilho, que eu até já acabei falando antes, um pouco é que a gente precisa de observadores experientes, né? Então, assim, cada observador estima o nível do mar ali na régua de uma forma, então a gente tem ali a atuação de forçantes meteorológicos, como o vento, né, que bate muito ali a água do mar, então fazer essa média ali em loco, em campo, às vezes é complicado se a pessoa não tiver muita experiência, né? A gente precisa fazer essa repetição contínua para entender, né, ao longo do ano como é que isso está acontecendo. E da forma que está agora, a gente consegue fazer no máximo 2 vezes por ano, e geralmente faz uma vez mesmo. Questão das dependências ambientais, né, favoráveis, que às vezes pode estar chovendo, enfim, a gente não consegue. Então, tudo isso torna o método oneroso e subutilizado, porque a gente não consegue fazer ele da forma que a gente gostaria de fazer, que seria, né, várias amostragens durante o ano. E quando a gente identifica um erro também instrumental tardiamente, isso impacta na série temporal. Então a gente depois tem que mexer na série manualmente ali, fazer uns ajustes na série para poder deixar ela da forma todo mundo no mesmo referencial. Então, quanto mais dados fora do referencial, pior. Então a gente precisa agilizar isso aí. Então, como tornar esse método eficiente, né? Essa foi a nossa pergunta que a gente já vem se fazendo há alguns anos. Foi aí que a gente, agora com o advento, né, mais popular da inteligência artificial, né, então a gente resolveu analisar as potencialidades do aprendizado profundo, na detecção e determinar, né, de forma automática esses valores métricos na régua de maré, né? Então, e para isso, né, a gente utilizando sempre meios de baixo custo, né? Então, começando do equipamento que faria essa coleta, que é a câmera fotográfica que a gente usaria. Então, fizemos esse teste ano passado na estação maregráfica de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil, né? Então, aqui a gente traz a estação maregráfica lá em loco, né? A régua de maré que a gente usou para fazer o experimento, né? E aqui é o sensor radar que tem lá, e lá também tem um sensor encoder, pode contrapeso, que fica aqui dentro desse abrigo, e que participou também do teste. Bom, o fluxo do teste é o seguinte, né? A gente faz a coleta de dados, tanto manual quanto usando, né, um processo de inteligência artificial, né, com uma câmera coletando a cada 5 minutos ou a cada 2 minutos, faz uma preparação desses dados, aí a gente treina o modelo, depois faz uma inferência, uma detecção para ver se o modelo está ok. A partir daí a gente faz um pós-processamento, né, que é transformar a informação da imagem em uma informação métrica, ou seja, né, de pixel para metro, e aí a gente faz uma análise estatística para ver se tem uma diferença significativa ou não. Se tiver uma diferença significativa, a gente tem, né, claro, uma verdade de campo, aí a gente faz um reajuste aqui do modelo para ver o que está acontecendo. Se não, né, aí a gente parte para os experimentos. Nesse caso aqui está 1 a 5, porque é a fase 2 que a gente fez agora, e a gente experimenta, né, conjuntos de dados para ver se está batendo aí está sendo como que cada conjunto de dados se comporta.
E aí, depois disso, a gente faz uma validação, que até então a gente está fazendo com o teste Van de Castilho manual, né? Ou seja, é observado pelo usuário, e faz as análises comparativas para saber a qualidade desse método. Aqui foi o arcabouço utilizado em campo, né? Então, a gente tem aqui uma câmera IP32, né? Que é uma câmera de baixo custo. Aqui no Brasil custa em torno de 100 a 130 reais, né? Com algumas adaptações, precisamos adaptar um painel solar com uma bateria, né? Para poder alimentar essa câmera durante todo o processo. Agora a gente já está em um processo que a gente consegue deixar a câmera alimentada por 24 horas, né? Então aqui a gente utilizou duas câmeras, uma coletando as imagens a cada 5 minutos e outra a cada 2 minutos, né? Então aqui tem mais ou menos como é o conjunto, né? A gente acopla ela aqui numa estrutura e ela fica lendo ali a régua. E aí, né, aqui depois a gente vai para a preparação do conjunto de dados, a gente observa que a gente tem um desafio porque é, ao longo do dia a gente tem vários tipos de iluminação que a régua sofre, né? Então, aqui onde está aqui preto, bem preto, é a parte da madrugada que a gente deixa ela funcionando, né? E a meio-dia a gente tem uma iluminação maior e por aí vai, né? Então, a gente sabe que a gente tem condições diferentes de iluminação, então isso precisa estar bem, bem redondinho no modelo. E aí, para esse primeiro conjunto, né? Para essa primeira abordagem, a gente utilizou 72 imagens para treinamentos, 41 para validação, para o teste de Van de Castilho, 125, né, totalizando aí 238 imagens. Aqui eu mostro, né, ainda na preparação do conjunto de dados, né, como que a gente fez. Primeiro a gente determina as caixas delimitadoras. Para isso a gente utiliza esse software livre, que é o Make Sense, né? Então a gente sobe, né, importa as imagens para esse software e aí manualmente a gente vai dizendo para ele o que que é régua, para depois ele distinguir o que é régua do que é água. Como resultado, né, ele dá para a gente uma tabela de coordenadas desse box, né, dessa caixa delimitadora, que é um arquivo TXT, e esse arquivo que a gente usa de entrada lá para fazer o treinamento do modelo. Bom, também a gente faz uma segunda etapa aqui, né, que a gente precisa transformar a informação que está em pixel em metro. E aí a gente informa para o modelo também quais são o máximo qual é a altura máxima da régua, no caso aqui 2,90, e a altura mínima, ou seja, o mínimo que a água, né, deixa a régua descoberta. Então, que aqui no caso foi 1,70, e aí a gente pega também alguns valores intermediários para servir de parâmetros adicionais. Então, a gente faz essa tabela para fazer para rodar uma equação, né, para ele entender mais ou menos como que ele deve caminhar, né, em relação à coordenada vertical aí na régua de maré. Bom, aí aqui essa equação, né, que é uma equação do polinomial de segundo grau, e aí a gente faz essas correspondências, né, das alturas com com o pixel correspondente àquela altura ali na imagem, e faz essa relação, né, de escala entre a régua e a imagem, né, a escala aí vertical. E aí a gente chega a esse padrão aqui de equação com esses 4 pontos que a gente previamente determinou, né? A ferramenta que a gente utiliza, né, para fazer o aprendizado profundo é o You Only Look Once, que é o IOLO conhecido, né? A gente tem várias versões do IOLO aí já no mercado, mas para esse trabalho a gente utilizou o IOLO V8, né, que é uma variante bem leve, bem eficiente, né, em PyTorch. E a gente até chegou a testar o IOLO 11, mas não teve um ganho tão significativo para a gente mudar. A gente, por enquanto, estamos utilizando o 8 aí, né? E aí tem toda essa questão aí do, do aprendizado profundo, né? As questões mais internas, né? Que são detectores de objetos, né? Que podem operar em 2 estágios, né? A questão de etapa única, etapa dupla e por aí vai, né?
E como ele é bem eficiente, a gente testou e chegou à conclusão de que ele treinou bem o modelo e trouxe resultados interessantes. Bom, na matriz, aqui eu trago um pouco sobre a matriz confusão, que é feita, né, para a gente saber se o que foi lido na régua é um real positivo, um real negativo, né? Então, que é bem conhecido aí como uma das formas da gente entender o que está acontecendo ali, né? Se a inteligência ela está realmente trabalhando da forma correta. E aí a gente tem, né, aqui os parâmetros de erro, treinamento e validação, né? Então, o que é que pode acontecer, né? A perda da caixa delimitadora, né? Então, ele ocasiona um erro aí de predição, né, das caixas. E aí, com isso, causa um erro na localização das caixas delimitadoras e acaba classificando, né, erroneamente o que seria a régua de maré do que é água, né? Perda de classificação também, né? É o erro da classificação do objeto detectado. Perda da distribuição de regressão, que essa regressão ela aperfeiçoa, né, a regressão da caixa. E essas perdas elas são calculadas dentro dos dados de treinamento, que dentro da a ferramenta chamada Train, e também para os dados de validação, né? Então, a gente usa esses dois, treinamento e validação, a gente usa calcula esses índices aí. Bom, e aí nas métricas de avaliação, né, para saber se o modelo se comportou de forma correta, né? Então, a gente tem interseção sobre união, que já é bem conhecida aí da área de aprendizado de máquina, né? A precisão, que geralmente baseado, né, lá na matriz confusão, né? True e positivo, falso negativo. Então, essas métricas aqui são todas baseadas, a maioria delas, aliás, são baseadas na matriz confusão, né? A questão da recuperação, recall, e também a média das precisões médias, né? Mean average preciso, que é o MAP, que é uma das mais importantes aqui, pelo menos a meu ver. Então, a gente, dependendo do valor do MAP, a gente sabe como que se o modelo está ou não se comportando, né? Então, a gente tem aqui o MAP 50, que foi utilizado, e o MAP 5095, em que em que a ideia é que ele fica aqui maior que 0, interseção sobre união fica maior que 0,5 e no MAP 50, no MAP 5095, entre 5 e 95. E por fim, né, nessa parte aqui, a gente tem a avaliação estatística, que é um erro padrão, o teste de T de student, e a gente calcula também quantos graus de liberdade tem aí o modelo. Bom, tudo isso esse modelo ele foi escrito em linguagem Python, né, e ele foi rodado no Lab, usando aí o YOLO V8, então é um script assim, relativamente simples e que teve uma aderência muito boa. Tá. Aqui a gente já entra nos resultados, né? Aí, então, nós tivemos dentro aí do conjunto aí de treinamento, a gente teve um total aí de 41 positivos e que a gente queria saber. Aqui, na verdade, a matriz confusão, ela compara, né, o que é régua de maré com o que é fundo. Fundo é água e outros elementos, mas principalmente água, né, é o fundo da imagem. Então, a gente teve aí, ele classificou certinho, né, as 41 imagens como régua, nenhuma como fundo. E aqui, né, são as métricas, né, que eu tinha falado antes, né, do treinamento. Então, a gente tem aí, né, uma redução progressiva estável, né? Ou seja, a gente tem uma redução progressiva estável aqui no treinamento, tanto do box quanto do CL, né? Que mostrou que o aprendizado, né? Ele foi uma aprendizagem consistente do modelo, né? Passando para a validação, né? A gente tem aí uma capacidade de uma maior variabilidade e também um declínio geral, né? Demonstrando aí a capacidade também de generalização. E por fim, né? Aqui no MAP a gente teve aí um MAP 50 de 0,99 e um 5095 de 0,88, né? Então a gente tem aí o que mostra um desempenho bem robusto do modelo.
né? Aqui é uma comparação entre o que foi lido, né? Ou seja, o que foi lido pelo observador e o que foi lido pelo aprendizado profundo. A gente chega aqui e vê que os valores aqui estão muito próximos, né? A média está praticamente igual, o erro padrão, o desvio padrão foi bem parecido entre um e outro, e também a detectação aqui de máximos e mínimos foram bem próximas. Aqui é o resultado que geralmente a gente precisa ter, né, dentro de um teste de Van de Castilho, onde a gente compara a leitura feita pelo observador com o sensor radar, com o sensor encoder. Então, azul e verde aqui, né, a gente vê que está uma reta certinha, certinha não, né, está uma reta bem comportada. E em relação e aí a gente comparou também com o aprendizado profundo, né, para ver como que ele também estava se comportando. Então, a gente viu aqui que ele também se comportou, tem o mesmo tipo de comportamento. Então, quando a gente vem aqui para o desvio padrão, né, a gente vê que o aprendizado profundo, ele tem um desvio padrão de 0,27 centímetros, o radar 14 e o sensor encoder 19. Então, assim, apesar dele estar quase 2 vezes aqui maior do que o sensor radar o encoder, ainda assim é um resultado muito bom, né? Tá aí errando pouco, digamos assim. Aqui eu vou só mostrar, né, que a gente está na segunda etapa, né, que está em andamento. Então, aí, nessa segunda etapa, a gente expandiu para as imagens de 2 minutos e as imagens de 5 minutos, né? A gente já tinha trabalhado com a de 5, então a gente agora separou, fatiou, né, em 5 experimentos, e aí a gente vem pegando, né? A gente quer saber se o treinamento para 5 minutos, na imagem nas de 2 minutos, como que ele se comporta? E se a gente fizer um treinamento com a imagem de 2 minutos, como é que ele se comporta também na de 5? A gente aumentou algumas amostragens aqui, né? Tipo, aqui nesse experimento a gente usou 50 épocas, depois a gente já vem usando aqui 100 épocas e por aí vai. Então, esse é um resultado que a gente acabou de processar, eu trouxe aqui só para informar mesmo, né? Aqui, o que a gente achou já nesses resultados, um desvio padrão, né, aqui nesses experimentos, né, de aí 3 centímetros, no geral, né, a gente vê que aqui a maioria deles, aliás, todos aqui, né, dos experimentos deu 3 centímetros de desvio padrão, tanto no sensor radar quanto no sensor encoder, né? Esse gráfico aqui é aquele gráfico anterior que eu mostrei, só que em uma perspectiva vertical. Então, a gente observa que eu retirei aqui as linhas, mas a gente observa que na dispersão ele está bem comportado, né? Então, ele está bem tendendo a uma reta aqui, mas com essa discrepância aí de 3 centímetros, que aí levou a gente a conjecturar outras fontes de erro que nós já estamos tratando, né? Como a questão do suporte, ser um suporte mais forte para segurar a câmera para o vento não balançar, a questão do erro do observador, a gente vai fazer uns ajustes aí para tentar entender melhor o que é que como é que a gente diminui, né? Ou melhor, como que a gente aumenta essa precisão e diminui o erro. Então, as conclusões desse trabalho é que o uso do aprendizado profundo, né, mostrou um alto potencial para modernizar o controle de qualidade das estações maregráficas, inclusive a tendência é que a gente instale uma câmera dessa em todas as estações. O modelo automático apresentou alta precisão, né, tanto de recuo quanto de MAP, aí, né, com um treinamento bem estável. Houve uma forte concordância entre os valores do modelo e do obtido em gabinete, né, como mostrado ali no gráfico, reforçando aí a confiabilidade do método e também a abordagem permite, né, do teste permite um processo contínuo e proativo, né, reduzindo aí a perda de dados e o aumento da eficiência do monitoramento, já que a gente vai poder fazer vários monitoramentos ao ano, ao invés de um ou dois, né, que já que a gente está tirando aí o fator humano e o fator também ambiental, né. Aí aqui nas próximas etapas, né, que a gente já tá na terceira, vai entrar na terceira etapa agora, né? A gente desenvolveu uma câmera melhor com a resolução e também e ela foi automatizada, né? Remotamente a gente consegue mexer nessa câmera. A gente vai fazer aí fez uma coleta aí de 5 dias contínuos com 1.500 imagens, 2 coletas, né? E 2 coletas realizadas por observadores diferentes. E nesse ambiente que a gente fez, a gente tem 3 sensores radar funcionando simultaneamente no período, então a gente vai conseguir também comparar mais sensores.
E o objetivo é fazer um treinamento mais robusto, né, consolidar a técnica e aplicar todas as ações da RMPG ou isso no âmbito do IBGE e se outras instituições que têm Marega for conseguir fazer isso, quiser também utilizar, a técnica está aí, é fácil de replicar. Tanto é que a nossa ideia mesmo foi fazer tudo de baixo custo, né? Utilizar softwares livres e equipamentos também fáceis, baratos de adquirir, tanto para obedecer o princípio da economicidade do órgão, quanto que a comunidade científica também possa utilizar esse método. Então, aí eu agradeço, né, a todos e todas pela atenção aqui, por vir prestigiar a nossa apresentação, e aí somos nós três aí que estamos desenvolvendo esse teste aí, tá bom? Muito obrigado. Show. Olá, Everton. Muito interessante essa abordagem de vocês. E é o que você falou agora no fechamento, né? Para poder fazer, de repente, uma abordagem em escala do tamanho da rede, né? Precisa realmente ser uma abordagem, além de robusta, mas também factível, né? Viável financeiramente, né? Para poder ser aplicada na rede. Então, também achei assim, com muito potencial aí para ser expandido aí na solução completa. Eu vou ver aqui o que a gente já tem, né, de perguntas aqui no chat. Eu também tenho algumas perguntas para vocês. Então, eu vou começar aqui com. Eu achei uma pergunta que é para o Arthur. Então, a Cris está perguntando, né, Arthur, a principal vantagem dos modelos é a redução do tempo de processamento, né? E que outras vantagens você considera que foram relevantes para a implementação desse modelo aí na solução do Syscode? Na verdade, o processamento não é a vantagem principal do modelo, né? A vantagem principal do modelo aqui é economia, vamos dizer assim, né? Porque ele vai acelerar muito o trabalho. No caso do censo, que foi o projeto piloto, a gente teve cerca de redução de 50% do tempo que uma equipe de 120 pessoas trabalhando todos os dias, o ano inteiro, fora fim de semana, essas coisas, mas foi de março até novembro, mais ou menos. Se não tivesse a codificação com inteligência artificial, eu estimo que eles iam ter que trabalhar por muitos meses ainda, o dobro do tempo que eles trabalharam até o momento. Tá? Por quê? Porque primeiro que o sistema faz uma sugestão de um código. Então, quando cai na codificação manual, que no caso do censo foi um número superior, né, de codificação manual ao da POF, ele já tem um código de referência. Ele precisa analisar se aquele código está correto ou não. Se estiver incorreto, sim, ele vai ter o trabalho de atribuir um código novo. Mas o sistema tem uma interface que agrupa as coisas por código. Então, ele ia, por exemplo, pegar para um trabalho com 10 insumos com o mesmo código, ele só precisava dar uma olhada rápida. Se tivesse tudo certo, era só apertar um botão OK e estava tudo codificado. Tá? No caso da POF, as vantagens são muito maiores, porque o grosso do trabalho está sendo feito pelo machine learning, né? pela inteligência artificial. Você vê lá que 80 e tantos por cento dos códigos já nem passam pela mão do operador manual, e 18% dos códigos é o que sobra de trabalho, sendo que esse 18% vem com código sugerido e mais de 80% dos códigos estão sendo aceitos. Então, o trabalho manual que é feito é ridículo. E, além disso, ele acelera muito o tempo para divulgação. Tá? Por quê? Imagina se você fosse fazer toda essa codificação manualmente, o tempo que ia levar com a equipe reduzida que tem para a POF. A POF não tem uma equipe de 120 pessoas trabalhando todo dia só para codificar. São as mesmas pessoas que estão nas IEs fazendo outros trabalhos que têm que fazer a codificação. Então, essa redução de carga de trabalho ajuda muito e acelera também a divulgação. Fora isso, tem uma série de outras coisas. Economia de dinheiro, porque a máquina está fazendo uma grande parte do trabalho. Economia de tempo. E eu acredito que essas são as principais vantagens do modelo. Tem a qualidade também, né? Porque a máquina é consistente. Ela vai fazer sempre a mesma coisa baseada. Se ela tiver a mesma entrada, vai gerar a mesma saída. Então,
a qualidade tende a aumentar e a máquina tem uma consistência muito grande na classificação dos códigos. É isso. Legal, Arthur. Eu ia até perguntar, mas eu acho que eu vou agora transformar até em comentário, porque eu percebi o seguinte: vocês usaram uma abordagem de IA, né, que automatiza o que era possível, mas com o que a gente chama de human in the loop, né, ou seja, em alguns casos é necessária avaliação humana no processo, né? Sim. Então, acredito que, né, pelo que vocês, seu comentário, vocês chegaram numa abordagem onde vocês conseguiram alcançar um equilíbrio entre tecnologia, né, o uso da tecnologia, né, com todo o potencial dela, né, e a intervenção humana justamente nos pontos críticos, que seriam para eliminar ambiguidades, inconsistência, tratar dados complexos, né? Que são o caso aí das pesquisas sociais. Então, eu ia fazer a pergunta, mas para mim já é uma afirmação, né, pela sua explicação aí. Inclusive, Verônica, para a PNAD, a gente está pretendendo eliminar essa questão de codificação manual e automática. Vai tudo para o automático, mas vai ter uma etapa de conferência. Então, o codificador, o codificador, o supervisor, a equipe vai poder aplicar regras para validar se aqueles códigos, se uma determinada gama de insumos atendeu a essas características. E conforme for, ele vai editar e mudar. Então, a gente vai inverter um pouco. Como a máquina está com uma taxa de acerto tão grande, a qualidade está boa, a gente não vai precisar mais desse processo que direciona para manual e automático, vai tudo no automático, mas vai continuar tendo uma intervenção humana por meio de conferência. Vai ser uma maneira a posteriori, né? Isso, tá? Isso. Ótimo. Só para PNAD contínua que vai vir isso. Tá ótimo. Deixa eu passar então para outra pergunta do Everton aqui. Eu tinha visto aqui. A Suemi perguntou: existe a possibilidade de algum animal marinho, ou ave, ou outros, né, outras questões influenciar e interferir nos dados, nos valores, né, os resultados coletados? E aí, Everton, eu ia te pedir também, porque tem uma outra pessoa perguntando sobre isso, para você falar um pouquinho para a gente qual é o tamanho da rede Maré Gráfica, quantos pontos seriam de coleta, como é que é feita a coleta hoje. Faz um resumo para a gente rapidinho assim, sobre isso. E a minha pergunta em cima disso seria o seguinte: tem algum estudo já da projeção de qual seria a necessidade de processamento dessa abordagem? Se vocês forem ampliar isso para, né, a rede toda, ou, né, de modo a escalar aí, em termos de armazenamento, necessidade de CPU, GPU, transmissão de dados, o que você já tem aí de insumos nesse sentido? Beleza. Em relação a animais, a gente não tem tido nenhum problema, nunca teve assim problemas sérios, não, assim, é bem raro assim acontecer, até porque a gente coloca, as nossas estações são geralmente lugares bem abrigados, né, portos, e aí tem um controle ali mas às vezes aves. pode vir uma ave pousar em cima da cama e tirar ela Isso pode acontecer, isso pode acontecer, mas até agora não aconteceu, não. O que geralmente afeta as observações maregráficas nesse sentido aí são barcos que às vezes passam por baixo do sensor ali, né? E aí o sensor. Mas aí a gente já está experiente, a gente já sabe quando é que tem um barco passando ali, a gente liga para o porto, aciona, o pessoal tira, ou a gente já está bem esclarecido em relação a isso aí. Mas animais. A gente já teve incidente de animal se bater em um equipamento e identificar. Já aconteceu isso, um tubarão-baleia bateu em um equipamento nosso, mas foi outro equipamento, foi um outro sensor, não foi na câmera nem nada. Às vezes a gente tem que lidar com esse tipo de coisa também, mas é bem raro acontecer. É mais o ser humano que atrapalha a medição de vez em quando. Em relação à rede, a nossa rede de marégrafos, ela foi pensada para atender a questão geodésica aqui do Brasil. Então, nós temos 6 marégrafos espalhados na costa brasileira, como em Santana, no Amapá, em Belém, no Pará, Fortaleza, Ceará, Salvador, Bahia, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro e Imbituba, Santa Catarina, que Imbituba é onde a gente materializa o dato vertical brasileiro para a maior porção do país, e lá no Amapá, em Santana, a gente tem outro dato, que materializa apenas o referencial altimétrico apenas para o estado do Amapá. Então, aí o IBGE, né, ele tem 2 datas verticais e a rede serve para monitorar espacial, né, fazer um monitoramento espacial e temporal do dado vertical brasileiro. Mas é obviamente que outras aplicações ambientais,
bem utilizado. Então, o pessoal entra muito na nossa página, tá lá na página do IBGE. Basta jogar RMPG no Google que você já acha tudo lá. Tem previsão de maré até 2030, de 2000 a 2030, a gente tem várias informações lá sobre a rede. Então, assim, as aplicações são múltiplas, né? O IBGE mantém para esse refinamento do vertical brasileiro, mas a comunidade em si toda utiliza para várias aplicações. Em relação a processamento, a gente ainda está tentando entender, né? Por enquanto, assim, nós temos um local de armazenamento bem interessante dentro do IBGE para a gente armazenar toda essa informação. Mas como a gente tem poucas estações, não é um armazenamento bem tranquilo, não onera muito, não. E em relação ao processamento, a gente processou lá nos computadores, né, da Google, porque a gente não sabia o que a gente ia encontrar. Então, vamos processar lá, porque qualquer coisa a gente já... Mas a gente já fez processamento, assim, já tentou no computador pessoal e, por enquanto, com o volume que a gente utilizou, está bem tranquilo. Mas como a gente quer expandir para milhares de imagens, aí talvez... E aí a gente ainda nem conversou internamente no IBGE como que a gente processaria isso dentro do IBGE, mas provavelmente deve ter alguma solução aí dentro da casa. Mas quando a gente tiver com a técnica mais consolidada, é que a gente vai tentar entender essa questão do processamento de um volume maior de dados. O Onisson perguntou, e aí eu não sei se foi para qual dos dois, né? O modelo de IA é próprio ou utiliza a conexão de outras por API? Aí eu não sei se acho que a pergunta se aplica mais ao Arthur. No meu caso, o modelo é próprio, tá? A gente fez o treinamento, fez tudo e o modelo é interno, não tem conexão nenhuma com nuvem, com ferramentas externas, no IBGE. Tá. E o Rodrigo está fazendo uma pergunta também se foi feita avaliação com algum modelo do tipo GPT-4 local ou similar, né, em lugar do SVM. E ele está considerando o seguinte: o SVM funciona bem para classificação rápida, baseada em padrões, mas os modelos de linguagem mais avançados podem interpretar melhor o contexto do texto livre, especialmente quando as descrições são variadas e com erros, né? Então, é capaz de poder complementar com né, uma validação adicional aí para dependendo da complexidade. Vocês pretendem incluir algum tipo de teste com GPT-4 ou Não, similar? não tá, nós não usamos GPT-4, não fizemos testes com isso, não está previsto, tá? O que está previsto é agora que o IBGE está conseguindo um acordo com o SERPRO, de uma máquina com computação na nuvem, nós vamos fazer treinamentos com redes neurais, tá? E deep learning para poder ver se na PNAD contínua a gente consegue melhorar ainda mais esse resultado. Mas em relação ao SVM, pelo menos no contexto de atividade e ocupação, que não são livros, né? Não são documentos extensos, são descritores que são coletados na entrevista e a gente usa em conjunto, né? Todos os descritores, a gente usa atividade e ocupação para classificar a atividade. A gente usa atividade e ocupação para classificar a ocupação. E uma série de outras variáveis de pesquisa a gente está tendo um resultado acima de 96%, que indica que o modelo SVM funciona muito bem para esse contexto de atividade e ocupação no IBGE. Mas sim, a gente está previsto treinar com redes neurais e algoritmos mais avançados, agora que a gente vai ter um maquinário específico para isso. Perfeito, perfeito. Gente, para não passar muito aqui do horário, eu vou encerrar, tá? Agradecendo novamente aí ao Arthur, ao Everton, a todo mundo que estava presente hoje aqui. Né, assim, foram dois casos muitíssimo interessantes, com complexidades muito particulares, né, para situações práticas, né? Não é nada né, assim, são coisas realmente que fazem diferença no dia a dia lá do IBGE, da produção, né, de dados estatísticos, da produção de dados geocientíficos, né? Então, é o que está na literatura, né, é estado da arte da literatura sendo aplicada em casos reais, né? Então, foi muito, muito produtivo, muito, muito interessante hoje essa dobradinha, né? Que a gente conseguiu ver dois mundos distintos, mas
né, com a tecnologia aí dando esse suporte e otimizando aí os processos do IBGE. Agradeço novamente, tá bom? Então, a sessão está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada na rede da RTC. Todo mundo que se inscreveu vai receber aí a informação do link, tá? Para poder depois consultar, rever. E aí fica aí as referências aí do Everton e do Arthur também, para quem quiser também aprofundar, fazer contato, essas coisas assim, tá bom? Obrigada a todos. Valeu, obrigado. Obrigado e bom dia a todos nós.